3, 2, 1. Fala, galera, estamos no ar. Esse daqui é o Overflow. Você conhece um outro podcast aí com nome que lembra um pouquinho o que a gente fala por aqui? É porque o nosso está transbordando. Enquanto a galera está só na vibe, a gente está transbordando de Jesus, do Espírito Santo. É por isso que nós vamos começar aqui o nosso comentário de hoje, a nossa conversa de hoje, falando sobre a cultura do hate. Você vai conseguir entender um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Então vamos lá? Melhorou, né? Do primeiro que a gente participou até agora, ó, não, o nível tá, vamos lá. Galera, é o seguinte, você pode ouvir esse podcast, o Overflow, tanto no Deezer, quanto no Spotify, quanto no Google Podcast, ainda não consegui da Apple, mas daqui a pouco eu consigo. O YouTube também tá rolando aqui, a gente tá sempre postando toda terça-feira, na hora do almoço, você pode assistir aqui a partir desse momento, então cola na gente, vai ser legal. Vai Dimas, contigo. Boa noite, galera, tudo bem aí com vocês que estão nos assistindo? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada no seu horário que você está nos assistindo. E é um prazer estarmos juntos. Hoje eu quero apresentar essa galera aí para vocês. Começar com as carinhas aí já batidas, né? Lúcio, fala um pouquinho aí de você, rapidamente. 30 segundos. Bora. Eu sou Lúcio Bergamo, sou pastor aqui da igreja do NASP. A gente trabalha um pouquinho com a igreja adventista, com a área dos jovens, a área da comunicação, desbravadores, aventureiros, que é um tipo de escoteiro, só que especialista na Bíblia também. Essa é a nossa vibe aqui. É isso, tamo junto. Você, além de pastor, é o quê também? Cara, eu sou formado em jornalismo também. Show. Ok, vamos ver esse carinha aí do seu lado, aí, com essa blusa bonita, chique, que tá combinando até com a persiana dele ali. Cara, desculpa, mas a gente fazer a piada. Eu tava guardando essa piada pro início. Na verdade é pra sumir, sabe? Assim, ó. Fica meio Gasparzinho, né, cara? Fala, Henrique, um pouquinho de você aí pra gente. Tudo bom, gente? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Henrique Zanin, eu sou professor universitário no NASP, tá? Então, boa. É isso. E é um prazer estar com vocês. Não é só um professor qualquer, né, gente? Pergunta para qualquer aluno ali do ensino superior. O que vocês acham do Henrique? Dá até ódio, cara. As meninas... Ai, o Henrique, ai, que professor maravilhoso. Sabe uma coisa que a gente estava discutindo esses dias ali, ô Lúcio? Cada tem uma sina, né? Então, assim, eu fui o número de funerais até agora. Alguns outros, o Henrique Zanin não é número de batismos, cara. É número de casamento, você não tem noção. Todo fim de semana. Daí ainda vira pra mim, tem que fazer dieta, eu tô comendo muita coxinha de fim de semana. Não. Todo fim de semana tem casamento, ué. E eu faço todos, assim, né? Então. Pois é. E isso sem falar do doutorado que tá vindo aí, né? Mas deixa quieto. Vai, Zanin, vai. Minha filha, eu tô numa fase que eu tô terminando o mestrado. Doutorado... Ô, Zanin, conta mais, cara. Conta mais. Sempre pra cima, né? Manu, conta um pouquinho de você, menina dos cachinhos aí. Ai, gente, eu sou a Manu. O que eu falo Quantos sobre anos, Manu? Eu tenho 18 anos, gente. 18? Tá solteira, Manu? Não. Você tá namorando, Manu? Estou. Quê? Seu pai e sua mãe já sabem? Sim. Ele foi pedir pro seu papai e pra sua mamãe? Sim. Não. Vamos ligar pra ele agora. Nossa, ao vivo. Ele já veio até aqui em casa. Nossa. Meus pais gostam mais dele do que de mim. Vão criar ele como filho e vão pôr você pra fora de casa. Mas tá tudo certo, né? Provavelmente. Seus pais. E aí, Manu, o que você faz na vida? Gente, eu sou vestibulanda desesperada. Brincadeira, desesperada ainda não. Ainda tá no começo ali. Né? Você tá pensando em que curso, Manu? Biomedicina, tá? Gente, e eu gosto um pouco de artes. Não sei muito o que falar sobre mim, gente. Eu sou essa pessoa que vocês vão descobrir. Onde é pra galera te localizar, então, nesses últimos anos? Estudei no NASP, tá? Foi lá que eu conheci o Dimas, que eu entrei nesse mundo aqui. Legal. Parece que tá falando do mundo do crime. Uma pergunta besta, tá? Mas quem estuda no NASP? É o NASPiano, o NASPense, é o quê?
Eles usam o Naspense. Cara, No Naspiano. no Engenheiro Coelho e no Hortolândia. Aqui no Nasp São Paulo, tipo, no ensino médio, fala Naspiano. Entendi. Sou um bando de marciano, mas tá tudo certo. E a Manu vive numa outra vibe, clube de desbravadores. Manu, você continua nos desbravadores? Tá tudo certo? Eu dei um tempinho esse ano, mas eu já tô para voltar. Vou começar a classe de líder também. Tô clube de desbravadores, jovens, tudo isso. Também participo do Ministério da Música, então eu canto num grupo, tô cantando num grupo. Sempre tô aí ativa, fazendo alguma coisa, não consigo ficar parada. Legal. Isso. Isso aí. E essa morena aqui embaixo? Stephanie. Fala um pouquinho. Stephanie Passos. Eu não corro. Ai, que merda. Desculpa. Que horrível essa piada, né, gente? Coloca um negócio dele. Cara, vou tirar ela do ar. Peraí. Não. Poxa. Oi, Stephanie, manda. Eu trabalho na PS, né? Sou jornalista lá, mas também cuido da parte de comunicação digital. E é isso, gente. Eu sou da Igreja do Capão. É nós, Capão. Quantos anos? O que é? Não, a gente pergunta idade, cara. Depois de um tempo, assim, ó. Brincadeira. Então tá solteira, Stephanie? Não, eu tô brincando. Tenho 28. E 1, 2, 3. Que depois dos 25 eu parei de contar. E deu a pandemia e fiz assim. E agora, gente? Esses 2 últimos anos não conta, né? Não, literalmente. 30 é a idade do sucesso. Isso fica na minha cabeça. Não tem a mesma idade de 2019. Tá solteira, Stephanie? Né? Falei meio assim, tem algum rolo aí no esquema. Não mais. Há pouco tempo, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Louvado. Então, quem quiser encontrar Stephanie, o dentista do Capão, esperando em Deus. No metrô Capão, tá? E a Stephanie daqui a pouco vai falar o Instagram dela, você já segue ela ali e faz o seu contato, tá? Então, e vai orando. Então, todas as coisas são possíveis. Tá? Se Deus preparar, né? Ô, Dimas, e quem que é você, meu filho? Fale de você, vai. Cara, eu sou o Dimas. É o cara que tá constrangendo todo mundo aqui. Sou o cara que faz todo mundo passar vergonha e é desse jeito mesmo. Eu sou o Dimas, sou casado, pela glória do Senhor Jesus Cristo, ele preparou alguém para mim, tá vendo? Alguém especial. Foi, a Ana salvou ele. Qual é o nome da maravilhosa, da poderosa? Ana Maria. Então, Ana Maria, o que é isso? Trabalho no NASP. Você viu o cara fazendo olho? Junto com o pastor Henrique. O Henrique é um dos professores, a função também de pastor. O Lúcio também, nós já nos conhecemos há um certo tempo, fizemos missão junto. Hoje ele é pastor da igreja do NASP. E fui professor da Manu também ali. Então, hoje eu sou o responsável da desenvolvimento espiritual ali da educação básica das crianças, dos funcionários desse segmento e dos pais também. E se quiser bater um papo, segue lá na rede social, Dimas de Oliveira. Boa. Já que o Dimas puxou a fila, vamos lá, Stephanie, qual que é o seu arroba? Stephanie Passos. Pronto. Manuele, qual que é o seu arroba? Arroba Manug, tá? Com 2 N's. MANNUG __. Beleza. Henrique, qual que é seu arroba? Manda aí. Henrique.zanin. Beleza. O meu é Lúcio BJR, tá bom? Arroba Lúcio BJR, você me encontra em quase tudo lá, mas o Insta é o mais legal. Então vamos para lá. Galera, vamos começar nossa conversa aqui, devidamente apresentados, a gente já sabe com quem a gente vai conversar e por isso nós estamos aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre a cultura que tem rolado por aí. Galera, o Dimas ali soprou, eu tenho trabalhado hoje como pastor aqui em uma das igrejas adventistas da Zona Sul de São Paulo, e ao trabalhar aqui eu tenho como atribuição também estar de olho ali com a área da comunicação e tal, e por várias vezes eu tô ali observando os comentários em uma programação, em um culto, em algum momento, eu tô ali observando os comentários do YouTube e eu percebo que muita gente só acessa os programas e os cultos
para observar os detalhes. E não é observar os detalhes para falar assim, nossa, a gente podia fazer isso daqui para melhorar assim, para melhorar daquele outro jeito, ou então não dá um jeito de encontrar a gente, de poder mandar um recado particular para a gente, sei lá, crescer, né? O que as pessoas fazem é assim, tá errado! Vai queimar, isso aqui tá tudo, isso aqui é uma porcaria, não pode isso, não pode aquilo, e vem aquele negocinho chamado cultura de cancelamento por aí. Galera, vocês manjam que negócio é esse? Que negócio é de cultura de cancelamento? Que negócio é esse de hater? Alguém consegue abrir pra mim? Eu consegui explicar um pouquinho o que é isso? Ah, cara, o hate... Ah, fala, mano. O hate é quando você tá querendo prejudicar alguém na mídia, na internet, e no final você acaba só dando mais engajamento para ele, porque comentário só gera mais engajamento. Ok, mas será que esse hate ele vem com uma atitude de bondade, então para ajudar a pessoa a crescer? Como é que é? Não, como é que vocês veem isso? Então, eu vou falar assim de uma coisa de... Vai ser uma conversa de gente velha, tá? Desculpa. Você tem Facebook ainda? Depois eu conto o meu problema com relação a isso, mas assim, eu não sabia o que significava hater. E aí eu botei no Google, tá? Uhum. E aí apareceu odiador. E para mim pareceu assim, quase um negócio de uma profissão, sabe? Uhum. Então, o profissional do ódio, entende? Aquele que é bom nisso. Então, uma necessidade de jogar ira, de jogar ódio para fora e despejar em cima dos outros. E como a internet é terra de ninguém, tá todo mundo atrás de uma tela, existe uma falsa proteção, não existe educação virtual, né? Ninguém faz curso, então cada um faz o que quer. É o espaço onde apresenta-se mais isso, né? E aí eu descobri que o pior de tudo das redes sociais em relação a isso é o Twitter. Graças a Deus eu não tenho, mas quem tem diz que é... Uma coisa, eu acho que não é o espaço onde se apresenta mais, é o espaço onde fica gravado. Ah, entendi. Né? Opa! Porque a gente vê na rua aí, o povo é crítica pela crítica, mas a internet tá lá, ó. Caiu na internet, já era. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente está falando do que fica gravado, onde fica gravado e tudo mais. Eu tenho percebido que alguns desses haters, odiadores, coisa do gênero, e de forma profissional, assim, quase profissional, vamos colocar, que perdem a maior parte do tempo do dia por criticar. Até o Lúcio começou nessa ideia, né? Por exemplo, se eu faço algo de errado, ainda mais nós que somos figuras públicas, sempre estamos falando, somos convidados até para transmissões ao vivo e tudo mais. Figuras públicas. Famosinhos. Peraí, vamos contar por que eles puxaram esse assunto, Dimas? Vamos contar por que eles puxaram esse assunto? É porque eu virei meme essa semana. Então, aí o pessoal tava me zoando. Mas de boa, deixa quieto. Vai, segue aí. Bem, se vocês quiserem ver o meme do Lúcio, tá no Instagram. Não, eu vou cortar seu áudio, peraí. Eu na vida adventista. Um pouquinho, no começo, no meio e no fim. Mas, assim, esses tempos atrás eu mandei para o Lúcio, até um direct dele, uma questão aí de algo que estava acontecendo no nosso meio, e daí nosso bate-papo foi esse. Por que não chamar o pastor em específico e falar, ó, você está errado, não está certo o que você está fazendo, a atitude, o caminho e tudo mais. Mas não, prefere fazer o quê? Dar uma visibilidade, colocar um discurso de ódio e outras pessoas vão no embalo. Só que uma coisa que eu tenho percebido que muitas dessas pessoas que montam esse discurso na internet, colocam lá, são pessoas totalmente diferentes ao vivo, quando você está conversando. Não tem essa coragem de se expor, de falar, ou às vezes são até retraídos. Mas na internet, caras, muitos deles se transformam em leões com fome, sabe? Aquele leão rugindo que quer destruir tudo. Então, assim, eu sou... É estranho, porque eu me divirto lendo comentários. Então, eu vejo qualquer coisa, eu vou ver os comentários, bate-papo ali, e tem algumas pessoas que eu conheço, tá? Eu fico, cara, essa pessoa não é tão inteligente a tal ponto para fazer esse comentário assim, quando você conhece ela pessoalmente. Desculpe, Stephanie. Não, só complementando assim um pouquinho o que você falou, o meu TCC na época da faculdade foi sobre identidade
mas era uma identidade de drag, e ela falava para mim justamente sobre isso, sobre essa questão da identidade na internet. Que ela percebia, né, quando ela estava se transvestindo, colocava as roupas de drag, e quando ela estava lá no computador, ela continuava sendo, mesmo não estando caracterizada. Então, é um negócio, assim, muito de como eu me posiciono na internet, eu sou uma pessoa ali, e sou uma pessoa aqui, só que ali eu continuo sempre sendo. Então, é isso mesmo, um pouquinho isso que você falou. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Deu sim, deu. Ficou então... Peraí, Manu, só para eu entender, então. Então, o que eu coloco para fora, quando eu tô atrás de um teclado, na verdade, é quem eu realmente sou? Digamos isso. Puxado, hein? Puxado, não é não? Será que a gente tem tanta gente que odeia assim nas ruas por aí? Na moral. Na minha opinião, infelizmente, sim. Cara, eu tô pensando aqui uma ideia. É que a Manu quer falar. Desculpa, Manu. Senão eu vou... Obrigada, vai, Manu. gente. É porque, assim, na verdade, é aquela ideia. Todo mundo, sei lá, teria um lado obscuro. Sei lá, chame como quiser, por dentro de si. E por que a gente não revela? Porque existem construções sociais e a gente tem medo da repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. Só que na internet é anonimato. Então, é anonimato entre várias aspas, mas é uma forma de anonimato. Então, você não vai ter uma repreensão direta. Então, o Dimas perguntou, acho que foi o Dimas no começo, por que não vai direto no pastor, na pessoa lá, falar para a pessoa que você se incomodou? Não, porque ele quer palco. Porque se você vai diretamente na pessoa, tu vai ser repreendido e tu não vai ter aplauso. Então não vai ter ninguém para chegar e falar, não, eu concordo com você e vamos fazer uma revolução ou coisa do tipo. Não, tipo, sei lá, só vai ter, mas você só vai criar um movimento ali avulso, aleatório e vai dar ibope para você. É isso, vai dar engajamento. Cara, que orgulho dessa coisa, né? Vai, Dimas. Vai, Dimas, depois eu vou falar um negócio aqui, vai. Não, mas só pegando essa ideia aí, cara, e o que a Stephanie colocou também junto com que a Manu disse, cada um de nós utiliza personagens no dia a dia, né? Máscaras. Então, no trabalho, nós utilizamos normalmente ali um personagem, uma máscara, de uma pessoa educada que tenta manter bom relacionamento com todas as pessoas. Mesmo que você odeie aquela pessoa, você quer mandar ela ir catar coquinho, plantar bananeira ou coisa do gênero. Mas você não fala, você agradece a pessoa, dá um sorriso. E por isso que em todo ramo de trabalho tem aqueles grupinhos de fofoca e discussão. Na igreja, cara, é o mesmo esquema. A maioria das pessoas vestem personagens e máscaras. Porque é muito fácil, uma roupa social, uma Bíblia debaixo do braço, ter a família ideal ali. Cara, eu não sei vocês, eu acredito que é o mesmo esquema aí. Eu atendo muitas famílias e alguns filhos aí relatam sobre como que é a família realmente no dia a dia, quando ninguém está observando, e não tem nada daquele perfil cristão bonitinho. Então, assim, cada momento da nossa vida, a gente utiliza personagens e máscaras, e quando a gente está na internet, eu fiquei pensando, enquanto a Stephanie estava dizendo, é um momento que você realmente não sei se você coloca o seu perfil, ou se você cria um perfil, um fake ali, e você consegue jogar tudo de ruim que está dentro de você, o que você realmente é ali no teclado, sabe? Por exemplo, a Manu falou alguma coisa aqui, que alguns fazem isso para conseguir views, likes e por aí vai. Tem as páginas que mais bombam hoje, assim, no meio cristão, cara, que tem dado um boom, se vocês têm acompanhado isso, são as que são os fakes aí, que os caras criam um perfil, não se identificam, mas estão prontos ali, pegam uma matéria, uma notícia, um vídeo cortado, e coloca, distorce realmente qual era o intuito, o objetivo da pessoa, e arrebenta. E daí vem um monte de gente de embalo, sabe? Nem sabe o que está se passando, mas está todo mundo lá. Por quê? Eu tenho um cantor famoso, eu tenho um pastor jovem que é filósofo e fica falando um monte de coisa bonitinha na internet, não é tão profundo para não dar muito BO aqui, tá? Olha lá, hein? Tá pedindo para ser cancelado, não tá, gente? Tá. Por exemplo, tem um canal no YouTube que é novo, tem menos de um mês. E esse canal, ele começou a criticar algumas coisas do mundo cristão.
sem, tipo, por exemplo, Lúcio, por que você falou tal coisa? Por que você fez tal ação enquanto você estava na cidade de registro? Não, vamos distorcer isso aqui e tal. Cara, em menos de um mês, o cara tem 13 mil seguidores. Então, assim, é o que chama a atenção. Mas, Aninho, só pelo jeito dele falar, ele vai me arrebentar. Fica vendo. Só um pouquinho. Um pouquinho, vou arregaçar minhas mãos. Calma aí. Eu vejo que, historicamente, olhando para a história da humanidade, o ser humano sempre... Oi, fala, Lúcio. Sentiu que ele vai filosofar, né? Só um eu vejo pouquinho. que, historicamente, pelo meu conhecimento prévio... Não. Faz, Aninha. Vai lá. É que sempre existiu linchamento. É isso que eu ia dizer. Na história da humanidade sempre houve linchamento. E, na verdade, quando se vê, existem muitas culturas onde é diversão ser linchado. Então, quando a gente vê o início da história cristã, quando os cristãos eram colocados lá para serem comidos pelas feras, e todo mundo se divertindo, vendo sangue, não sei o quê. E aí depois o cristianismo, ele assimila esse linchamento, né? Num cristianismo medieval, que aí, aí é você que está linchando aqueles que estão pensando diferente de você. Então, esse movimento de querer ver sangue, querer ver carne, ver a coisa pegando fogo, parece que o ser humano ele se alimenta muito disso, entende? E aí, quando vem a internet, isso daí potencializa. Porque, de repente, se eu estivesse sozinho, eu pensaria a minha besteira sozinho e tava tudo beleza. Só que daí eu encontro outros bestas que pensam a mesma besteira que eu e a gente se torna uma minoria. E aí a gente tem voz. E aí cria-se um boom todo, sabe? Então, é interessante a gente perceber esse movimento, esse comportamento humano. A gente gosta do mal feito, a gente quer ver sangue, a gente quer... E isso demonstra daquilo que nós somos como seres humanos. E deixa eu te perguntar então um negócio. Não seria essa uma forma de eu tentar estar por cima? Porque quando eu olho pro Zanin e falo assim, cara, aquilo que ele tá fazendo tá errado. Eu não tô dizendo assim, o que eu faço tá certo? O hater, na verdade, ele não é alguém que tá se comparando com aquela outra pessoa, dizendo que ele é melhor do que a outra pessoa? E aí, será que a gente consegue identificar isso em algum lugar? Faz sentido isso pra vocês? Vocês lembram de alguma situação quando viram alguma coisa assim? Eu vou falar uma... Não, pode ir lá, mano. Não, é uma base. Quando a gente vê, para você criticar, você precisa ser melhor do que o criticado. É uma frase que existe. É uma ação que existe. Então, por isso que a gente fala de hipocrisia e esse assunto ganhou um boom ultimamente. Porque ao mesmo tempo que o hate, ele criou essa força, algumas pessoas deram esse start e falaram, tá, mas por que você tá criticando isso? E várias vezes acontece de dar um hate meio réplica, sabe? Então alguém foi lá e fez um comentário zoado, sabe? Deu hate em alguém. Aí alguém que estava defendendo essa pessoa que recebeu hate vai lá no perfil dessa pessoa, da pessoa lá, que tá dando para entender, estou explicando muito. Enfim, aí vai lá ver, mas por que você tá reclamando? Se você faz isso, eu vi no seu perfil, dá uma stalkeada rapidinha. Você não tem como falar isso, porque você não tem moral para dizer isso. Você é um hipócrita, sabe? Então, na verdade, a ideia é essa. Para você criticar, você precisa ser melhor do que aquilo que você está criticando. E o que é ser melhor? O que é ser melhor? Pega essa frase. Né? Você viu? Que isso, hein, Manu? Jogou o microfone e saiu, né? Viu? Um exemplo que eu tenho disso, uma coisa aleatória, né? Uma vez a gente fez uma publicação numa página oficial da igreja até. No caso do campo inteiro. E no texto, eu coloquei uma palavra que eu não vou lembrar qual é a palavra agora. Acho que era diferenciada, alguma coisa assim. Só que era para caracterizar uma certa região que tem um atendimento diferenciado da igreja. Cada região tem um determinado tipo de atendimento. Porque algumas focam mais em solidariedade, outras focam mais em jovens, enfim. Foi só uma palavra, no contexto geral. E isso gerou um rebuliço tão grande que eu estava em outro lugar, só postei o que tinha acontecido e saí da internet nesse dia. Era um fim de semana até, então estava, né, mais ou menos de off.
E aí, daqui a pouco, o meu pastor na época, que era o pastor Diego, me ligou e falou assim, Steph, você tá vendo o que tá acontecendo na página? Tá Aí eu, desesperada, era a frase, né? Aí eu, não. Mas, assim, porque eu tinha desativado as notificações, a pessoa de redes sociais desativar a notificação, gente. Sim, por quê? Prefiro ter a minha sanidade mental. Saúde mental, isso, lógico. né? É isso, não tem condições. Agora na pandemia piorou, desativei até o WhatsApp. É isso. Mas, enfim, é isso, Lúcio, tá? Tem que me ligar. Brincadeira. Aí, eu falei assim, gente, mas o que aconteceu? E ele estava respondendo, e a pessoa replicando, e ele e era só 2 pessoas, graças a Deus, no caso, era só o chefe e essa pessoa. Só que, assim, ele estava entrando em uns argumentos que não tinham mais relação uma coisa com a outra. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente... Às vezes não, na verdade eu tenho isso. A gente acaba pegando situações que nós vivemos e aplicando no que acontece, sabe? A gente tem traumas na nossa vida que a gente acaba jogando na internet de uma forma que a gente não jogaria na vida real, assim. Não é aquela questão que a gente comentou antes, assim, a gente tá na internet, tô aqui pelo meu celular, vou começar aqui, ó. E é nítido, né, quando você vê uma pessoa discutindo na internet. Você já vê, assim, a cara amarrada tá ali, ó. O dedinho não para. É o negócio. O ódio. E aí, o que tá acontecendo, assim? Caps Lock. Caps Lock, é isso. Sabe então, e foi uma situação assim que eu fiquei muito... Eu perguntei, eu interajo com a página oficial da forma como o assunto estava levando, né? Aí ele falou assim, não, deixa eu interagir como pastor, nesse caso. Porque o assunto não era mais aquele de diferenciado. Era um assunto completamente diferente a tudo crítica da igreja, assim, que veio junto na massa ali. Aí eu falei, tudo bem, então, o que a gente vai mudar esse negócio aqui? Uma igreja uma nova igreja, tipo isso. Foi isso. E aí você trocou a frase e acabou, tipo, nossa, mudou o sentido de todo o resto, por causa do mau entendimento de uma palavra. Fala, Henrique, depois eu puxo aqui. Rapidinho. Se eu coloco o holofote na Carol Conká, eu esqueço das minhas incoerências e dos meus holofotes. Entende? Então, jogar esse ódio para fora diz muito de mim e de quão diminuído que eu tenho me sentido, e ao mesmo tempo eu me coloco numa posição de superioridade, de julgamento. Eu me coloco no trono de Deus. Sabe? E aí, se eu tô no trono de Deus, meu amigo, eu vou ser Deus e vou mandar ver o que eu acho que Deus devia ter feito e não fez. Então, eu vou fazer isso com as palavras, é assim, o foco tá nela. Então, se malha ao Judas, né? Lembra antigamente que tinha esse ritual pelas ruas? Malha ao Judas. Bate. Pronto, extravasei. E quem tá apanhando? Nossa, tem uma frase muito boa sobre isso que eu vi essa semana. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então, tipo, se a gente vê muito hate assim, na internet, eu tenho essa impressão, sabe? Tipo, é aquilo que... Vai, Lúcio. Ou Dima. Não, a mente fez assim, ó. Boa demais. Porque quando a gente calunia o outro, por mais que a gente ache que aquilo é verdade, a gente tá caindo num problema muito grande. Eu vou puxar um texto da Bíblia que eu encontrei aqui, enquanto vocês estavam falando, e que talvez fale um pouquinho nesse sentido, né? Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira... Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. É interessante essa expressão final, nós somos membros uns dos outros, nós somos pertencentes a um grupo, e quando eu acabo excluindo alguém para colocar o foco naquela pessoa, eu tô dizendo assim, olha, eu sou tão superior que eu não faço parte desse grupo não. E isso é tão pesado porque o próprio evangelho, Jesus falou que nós precisamos rebaixar, entender quem nós somos para sermos os últimos, e era Deus que iria nos colocar na frente. A questão do hate e o cristianismo, eu quero depois que alguém desenvolva isso mais para frente, mas ele parece que não encaixa muito. Parece que o hate e o cristianismo não andam juntos. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma impressão, e eu falo isso de vez em quando, que se Jesus aparecesse aqui na minha igreja para pregar, não tô falando da minha igreja em específico, tô falando do meu grupo religioso em especial, se ele aparecesse no meu grupo religioso, ele seria excluído da minha igreja. Porque ele seria o primeiro a ser hateado.
Ele seria o primeiro a sofrer o hate, porque, para pra pensar, ele era amigo de prostitutas, ele era amigo dos cobradores de impostos conhecidos de forma clara como ladrões, ele era amigo daquelas pessoas que eram totalmente negligenciadas da sociedade, e Jesus estava lá. Então, numa análise muito simples, ele seria o primeiro a ser colocado de lado. E a gente, com o nosso ego, nós estaríamos atrás do nosso teclado falando, esse Jesus aí, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquela outra coisa, ele não pode assumir o púlpito, ele não pode fazer isso, não pode... Vocês conseguem entender o que é o hate no meio do cristianismo? A posição que nós nos colocamos quando a gente começa a dirigir o ódio na direção de outras pessoas? Sim. Fala, Dimas, manda. Cara, assim, ó, pegando essas falas aí últimas de todos vocês, uma coisa que a Stephanie jogou é a questão de que às vezes as pessoas jogam os seus problemas em cima de uma situação. E daí a gente entra naquela aula que o Zanin dava, né? Sobre cosmovisão, né? A forma que você enxerga o mundo. A partir de que prisma você está julgando as outras pessoas, né? E já percebeu que, normalmente, quem é o hater da internet, o cara que digita ali arrebentando com as outras pessoas, ele sempre se faz de vítima, na verdade, né? Ele é a vítima, mas o outro sempre é o problemático. Eu lembro de uma pessoa, até professor nosso no teológico, que uma vez ele colocou num sermão dele, o pessoal estava criticando nos comentários e tudo mais, e ele colocou assim, na época não se utilizava esse termo hater, mas sim lacradores, faz alguns anos atrás isso, e ele falou assim, parabéns para vocês, lacradores. Vocês conseguiram, através de seus comentários, fazer com que eu não tivesse um sábado tão agradável. Vocês esquecem que atrás de uma tela tem uma pessoa também, com sentimentos e tudo mais. E porque ele é uma pessoa pública. Então, as pessoas arrebentaram com ele e a gente esquece realmente ali, é o que a gente estava falando. O Zanin colocou essa ideia, né? Que a gente arrebenta, malha o Judas, mas a gente esquece quem é aquela pessoa. E como o Lúcio colocou, parece que não encaixa com o cristianismo. Porque lembra que Jesus disse, qual é o maior de todos os mandamentos? É o amor. É amor a Deus e amor ao meu próximo. Cara, se você é vítima e está se fazendo de vítima porque aquela outra pessoa fez algo de errado, você está sendo pior que ela porque você está criticando. Salmos 34:14 diz o seguinte, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Ou seja, não é buscar a paz de qualquer maneira, não, cara. É buscar todo dia, todo momento, todo instante, mesmo em meio a dificuldades. Você tem que ser o agente de paz, sabe? De fazer o bem para o seu próximo. Então, às vezes, a gente esquece, né, cara, que tem uma pessoa que também está saindo ferida dali. Sabe que é uma... Um exemplo aqui. Vai lá. Aconteceu ontem, né? Foi ontem isso aí. O prefeito aqui da cidade de São Paulo, Bruno Covas, não sei aonde você está assistindo, então, o nosso prefeito, 41 anos de idade, há 2 anos, em 2019, ele descobriu um câncer já avançado. E durante a pandemia, não sei se foi esse ano ou no finalzinho do ano passado, ele foi para o Maracanã, ano passado, né? Junto com o filho dele, que é adolescente ou pré-adolescente. Assistiu o jogo do Santos. Isso. E ele estava ali, entendeu? E o povo, a gente estava na fase... Santista. É santista? Era, né? Ele era santista. E a gente estava na fase vermelha aqui, no estado de São Paulo todo. Então, o povo arrebentou, cara, assim, colocaram aquele monte de críticas que ele não deveria estar, e a resposta dele não foi uma resposta de político, se você analisar. Foi a resposta de um pai. Ele falou, gente, eu estava aproveitando o momento com meu filho, que talvez seja o último momento que eu tenha com ele. Mesmo assim, o povo arrebentou. Ele veio a óbito ontem, né? 41 anos de idade. E ontem, eu vendo na internet, 2 jornalistas apenas, que se retrataram pela fala deles no passado. E um deles colocou essa questão da empatia, que nós precisamos, sabe, se colocar no lugar da pessoa. E realmente o político, o prefeito, Bruno Covas, naquele momento falou como um pai de verdade.
talvez seja o último momento, e foi o último momento que ele teve junto com o filho dele. E às vezes, cara, na internet a gente não tem essa empatia de entender a situação, o porquê que aquela pessoa aconteceu aquilo, e porque a gente, quando fala de gado, porque tá nessa ideia agora, né? Ah, tocou o berrante, abriu o gado. Antigamente era soltou o pão com mortadela e por aí vai. Quando coloca essa ideia, cara, quando você vai só no embalo dos outros, cara, você tá sendo gado também. Quando você só tá ali para criticar o restante. Tem umas músicas, antes da Manu, tem umas músicas que a gente lembra na comunicação, aquela vida de gado. Meus professores viviam cantando pra gente, sempre dizendo pra gente, para de pensar junto com o povo, pensa você, usa sua mente para você fazer o seu julgamento. E já que eu falei de comunicação, tem um desafio de todo comunicador, de todo jornalista, é quando ele vai contar uma história, ele humanizar aquela matéria. Ele tornar humano, não é isso, Stephanie? A gente sempre traz, porque a história é muito fria. Você conta, você mostra imagens, você faz um monte de coisa, fica lá de quase que plantando bananeira para chamar a atenção do povo, mas se você não humanizar, aquela história não faz nenhum sentido para ninguém. Esse é o ponto. Talvez, se a gente prestasse um pouquinho mais atenção nessa humanização que a gente tinha que fazer dos quadradinhos, igual você que está no YouTube assistindo a gente aqui, essa humanização que dentro desse quadradinho tem uma pessoa, dentro do quadradinho do lado tem uma outra pessoa, dentro do outro tem outro. Isso. Dentro dos quadradinhos que a gente ultimamente tem visto, talvez dentro do YouTube, dentro do Zoom, dentro do Google Meets, dentro de qualquer plataforma que você usa, você tem ali pessoas por trás daquilo que, ao invés de serem odiadas, nós deveríamos usar talvez o conceito bíblico. E eu não tô lacrando não, tá? Mas eu vou lembrar do mandamento que Jesus deixou pra gente. Ele falou de 2, lembra? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a si mesmo. Se alguém lembrasse que do outro lado tinha alguém que é como você, que vai sofrer igual, cara, será que nós como cristãos seríamos também haters? Será que nós seríamos os canceladores? Fala, Manu. Infelizmente, a gente tá vendo que está, né? Vai lá, Manu. Eu posso continuar. Continua. Não. Então, peraí. O que não, continua não. Vai, Manu. Vai, Manu. Tá bom. Desculpa. Mano, tipo, tudo isso culmina com um ponto que eu queria chegar. Porque tudo isso se resume numa coisa só, a falta de compreensão. O ódio, a falta de empatia, tudo isso é falta de compreensão, é falta de compreender que o outro é meu semelhante, que o outro tá compartilhando, tá vivendo. É falta de eu compreender várias questões da vida. Então, tipo, você tá lá, você tá jogando hate numa pessoa por causa de uma questão, você tá refletindo uma questão interna sua e tá jogando hate na outra pessoa, não é porque necessariamente a pessoa esteja errada, mas porque você não compreendeu a si mesmo e você tá querendo julgar o outro por causa disso. Então, quando você para de compreender as coisas que estão ao seu redor, o seu semelhante, a si mesmo, você também vai parar de compreender Deus. Porque, tipo, se você não compreende, tipo, o objeto do amor de Deus, você não vai conseguir compreender o próprio Deus, porque Deus é amor. É isso. Que legal. Sabe que é isso daí. É isso. Muito louco. E o mais legal é que, assim, se você voltar 2 semanas atrás, nós comentamos aqui sobre a final do nosso podcast, né? Você pode encontrar ele em todos os lugares aí, legal de podcast, dentro do YouTube. A final do podcast? Não, a final do BBB. Eu ia falar, não falei do que era, né? A gente comentou há 2 semanas atrás, não vai ter final esse negócio aqui não. Nós vamos trabalhando veinho, vai ser negócio continuar. Né? Que Deus louve a Deus. Deus louve a Deus. Vamos lá, foco. 2 semanas atrás, nós falamos aqui no podcast sobre a final do BBB. E foi, tipo, na terça, realmente, da final, foi antes, eu tinha feito uma análise, que a galera concordou comigo no dia, que acho que tem a ver com o que nós fazemos aqui. O BBB só teve a campeã que teve, porque ela é o caso daquele mendigo que encontra a carteira no meio da rua e devolve, cheia de dinheiro. Sabe aquele caso que vai parar no Fantástico? Aquele caso que nós não conhecemos mais. Todo mundo ali dentro estava fofocando, estava criticando, estava apontando os erros uns dos outros, estava dando de falciane, manja, tirando um ou outro. Na frente era bonitinho, por trás era o diabo. Agora, a única
que continuou sendo ela mesma do começo ao fim, indo tirar satisfação com a pessoa realmente, se ela ouvia falar que alguém tinha falado dela, ia direto da pessoa, falou assim, aqui, vamos conversar nós dois, eu não preciso falar pro outro para chegar recado para você, essa foi a Juliette, e aí, por favor, Juliette, clique em curtir aqui embaixo, tá bom? Juliette, faz um monte de vezes Juliette aqui, já tô merecendo mais views. A gente clama por coerência, né? Brincadeiras à parte, é isso mesmo, o mundo clama, as pessoas clamam por alguém que demonstre coerência, alguém que demonstre justiça. O nosso pedido hoje em dia é isso, é por alguém que faça diferente do que a gente mesmo faz. Por isso, por não ser o hater, aquela menina ganhou o Big Brother. E os outros que eram haters, e aí? Mas você já pensou assim, é uma coisa aleatória. Eu acho que toda vez que eu vou comentar alguma coisa, eu falo que é uma coisa aleatória, né, gente? Que é uma coisa aleatória mesmo. Mas em algum momento da vida, a gente vai ter hater. Nós teremos hater. Porque ninguém tem a mesma opinião. Algumas pessoas têm determinados grupos que têm a mesma opinião e tal. Então, pode ser que eu não tenha a mesma opinião que você, e aí eu vou ter um hater, mas não seria um hater, né? Nesse caso. Seria só uma opinião contrária, assim. Mas acho que o hater seria quando ele começa a virar uma bola de neve, né? Ok. Vira, tipo, o ódio, literalmente, por aquela opinião que é contrária à minha, que é um pouquinho o que a Manu falou. Sobre o que você não compreende do outro, você acaba jogando. E isso aí foi muito que aconteceu com a Juliette, né? Tipo, toda aquela questão de xenofobia, etc e tal, que teve com ela também, acabou fazendo ela vitoriosa. Então, e o da hora, então, vitoriosa, né, cactus por aí, o da hora é que ela foi escolhida como campeã lá no começo, ela tava na terceira, na quarta semana, era pouco tempo ainda, e ela já tinha sido escolhida como, nos lugares, olha lá, a Manoeli também comemorando, nos fóruns de discussão, a galera já tinha definido que era ela. E por quê? Porque ela era diferente, porque ela tinha um perfil diferente. O que eu paro para pensar é que, assim, nós vamos ter, sim, pessoas que vão se levantar contra a gente. Só que eu não preciso entrar na vibe desse povo. Acho que é essa a pegada para eu poder fugir do hate. Nisso que a Stephanie tá falando, desculpa te cortar, eu fico pensando que nessas discussões, o amor pelo assunto, ele se torna mais importante do que a pessoa com quem eu tô discutindo. Real. Boa. E aí, nesse processo, a pessoa não é nada. Porque a minha bandeira ela é mais importante. No fim das contas, eu estou indo totalmente contrário à mensagem que é a essência do evangelho. Tá? Uhum. Então, como cristão, a gente precisa tomar esse cuidado, porque quando as minhas ideologias, bandeira, o meu argumento, né, a minha opinião, nossa, como a gente pensa, como a nossa opinião é importante. Para quem? Entende? Por que eu tenho que dar opinião sobre tudo o tempo todo? Adoro aquele meme daquela atriz lá que foi chamada para dar opinião sobre o Oscar, lembra? Ela não sei opinar sobre isso. Glória Pires. A Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Por que tem que dar opinião? Não tem. Não tem. Uhum. Porque, de vez em quando, essa vontade de dar opinião, eu tô me lixando para outra pessoa. E aí é o problema, né? Uhum. Entra a questão da humildade aí também. Porque para isso você requer uma humildade muito grande. Para você falar, não, pô, é você abrir mão e falar, tá, pode ser que eu esteja errado, realmente. Vou ver o ensinamento que você pode me dar, sei lá, o que posso extrair de bom disso? E a palavra de ordem de tudo isso é respeito. Tipo, não tem como a gente criar uma harmonia, uma paz, porque tudo isso só é possível se a gente tiver o respeito, tipo, a humildade, a compreensão. São coisas que andam juntas. São, tipo, eu não sei o que precede cada uma, mas são unidas. E são, tipo, as bases daquilo que a gente acredita. Se você não entende isso, você não entende nada do que é a vida, sabe? Porque você sempre vai estar entrando em colisão com alguma outra coisa, entrando em choque o tempo todo, e em algum momento isso vai te desgastar. Cara, eu fiquei pensando aqui no que o Zanin falou e... Cara, é profundo esse esquema aí, né, cara? Por que eu tenho que dar minha opinião em tudo, né? Já parou? Eu não tinha parado para pensar nisso. A gente tá muito nessa ideia, eu tenho que dar opinião. Não, tá aquilo ali, não. Tem que dar minha opinião, sabe? Em tudo. E é verdade, cara. Quem disse que sua opinião vale também, muitas vezes, né?
Tem aquela outra coisa, né? A gente busca muito aprovar as outras pessoas, né, na internet. Quem diz que quem somos nós para aprovar outras pessoas? E porque muitos de nós ficam buscando essa aprovação também de outras pessoas. Sabe? É interessante. Tem um outro texto aqui que eu quero compartilhar. Eu estou bem na Bíblia hoje, assim, sabe? Bem, tá crente hoje? Que bom. Hoje eu estou assim, bem com Jesus, sabe? Romanos 12, 17. Diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Cara, uma coisa que se a gente observa, a gente fazendo essa ideia de odiar as pessoas, a gente está fazendo o quê? O papel que Satanás quer. A gente está fazendo mal, retribuindo mal com mal. Uhum. E a gente não está fazendo o papel demonstrando o reino de Deus para outras pessoas. A partir do momento que eu me preocupo em representar o reino de Deus para outros, eu faço bem não somente para aquela pessoa que está sendo atacada, mas para muitos outros que talvez você não perceba diretamente. Então, às vezes, por atitude de uma pessoa, a gente muda muitas coisas. Nossa. Pensando aqui no mundo cristão, cara, nessa ideia, a gente está falando de hater de forma geral. Quando a gente fecha nas páginas, em tudo que é coisa assim, do mundo que a gente vive, que é um mundo cristão, independente de religião, cara, pega vídeos aí do YouTube, com sermões até de pastores famosos e tudo mais. Mesmo assim, cara, vê um monte de gente ali, começa coloca, eu não concordo com tal ponto. Mas porque você é burro, porque o texto bíblico fala isso. Daí o outro começa. Cara, e daqui a pouco começa aquela discussão assim, que não tem nada nem a ver com o sermão que foi apresentado. Ou às vezes uma música, sabe, que a pessoa estava apresentando. Esses dias eu vi na internet aí, uma moça que colocou uma foto dela, bem produzida, e nada mais que isso, só. É um ser iluminado aí, colocou lá assim, irmã, você está afastada dos caminhos do Senhor. É tonto, cara, né? Cara, a mulher gosta de se sentir bem, se sentir bonita, e ela colocou a foto ali porque estava bem, as outras mulheres elogiando. E esse cara colocou a mesma, foi lá e colocou, não foi bem essa palavra, estava afastado, foi uma palavra mais pesada, eu não lembro agora. Cara, a galera entrou arrebentando, só que polarizou. Você tinha o time que estava a favor da cantora, eu não estou dando muitos detalhes, né, de quem é a pessoa. Olha, o arroba dela é... Não. Ó, o Dima se complicando de novo nos exemplos. Se polarizaram dois times ali, cara. Então, assim, quem estava a favor dela e os que concordavam com aquela pessoa e começou a malhar a pessoa. Não, porque você tem que ir pela prática da simplicidade, não sei o quê. Falei, a mulher fez uma escova no cabelo, velho. Só isso, né? Bonitinho, velho. E a galera ali colocou uma roupa normal, nada demais. Então, assim, a gente está retribuindo, e muitas vezes não está nem retribuindo mal, a gente está... O texto bíblico fala de você retribuir, não retribuir o mal com o mal. Só que muitos cristãos, eles estão iniciando o mal e não retribuindo. Cara, então... Hashtag. Então a gente tem que pensar muito o que a gente está fazendo. E eu falo muito, então deixa eu ficar quieto um pouco. Bom demais. Me lembra aqui, não sei se cabe agora, e vocês vão julgar aí, sejam os haters aqui, Detona Ralph. Tá assistindo Detona Ralph? Uhum. Desenho? Eu amo. Claramente que sim. Claro que sim, pô. Eu lembro de um exemplo lá, um exemplo não, de uma parte, quando ele tá todo decepcionado com os vídeos que ele começa a fazer, e aí não tô contando spoiler, tá? Você tem que assistir, você vai entender o finalzinho lá. Pode contar. Pode? Não pode, mas é muito não. Legal. Pode. Faz não, isso. Aí ele tá todo decepcionado com as respostas. Vai mandar. Então, ele tá decepcionado com as respostas dos vídeos dele, o pessoal falando mal dele, os haters e tal. Aí aparece a menina que cuida do YouTube, ela chega nele, chama ele no canto e fala assim: esqueci de falar pra você, regra número 1 na internet, nunca leia os comentários. Nossa, isso ficou gravado na minha mente no dia que eu assisti esse filme.
Eu também. A primeira vez que eu ouvi aquilo grudou e eu falei, cara, nunca li os comentários. Vamos então planejar aqui entre a gente. A gente tem outras coisas para comentar, que eu sei que vocês falaram outras coisas antes na preparação, mas vamos tentar aqui só pensar como é que eu lido então com um hater, já que eu sou um cristão, a gente está falando entre cristãos, como é que o cristão pode lidar com um hater? Será que eu não ler os comentários já é um bom começo? Eu devo responder ele? Eu devo negociar, brigar com ele? Por que eu tô perguntando isso? Existe em curso, e eu tô tentando fugir aqui do comentário político, tá? Mas existe em curso uma polarização muito grande no nosso mundo. E eu não tô falando de política, calma, mas na política também. Mas pode ser também. Aguenta aí você que defende os caras aí. Existe uma polarização muito grande. E é assim a polarização. Eu tô certo ou você tá errado. Não existe a conversa do meio. Polarização quer dizer, ou você vai para um canto ou você vai para o outro. Agora, e o meio todo, galera? E todo esse tempo de conversa, toda essa negociação que existe aqui. Quando eu encontro Jesus conversando, eu não encontro ele sendo nem liberal, nem tradicionalista. Eu encontro Jesus muito mais no centro, muito mais negociador, muito mais explicando as coisas como elas realmente são, do que o tradicionalista ou o liberal faz tudo, entende? Ele era tradicional para os liberais e liberal para os tradicionais, né? Uhum. Ou seja, ele estava onde? Essa, entendeu? Se eu sou um para um e o outro para o outro, o que eu sou? Eu não sou nenhum dos dois. E essa aqui talvez seja, na minha visão, o começo de eu conseguir andar no meio desse mundo tão polarizado como hoje. E vocês, o que vocês pensam? Posso começar? Vai. Uhum. A sua pergunta, adorei. Sabe por quê? Uma coisa que me incomoda muito é o fato de que muitas vezes a gente fica vagando no problema e a gente não vai atrás da solução, tá? E olhando para a Bíblia, eu fico vendo que mais do que a minha opinião, a opinião de Deus é mais importante. Então, por exemplo, quando Deus estabelece mandamentos, ele está estabelecendo até condutas de comportamento. Então, por exemplo, eu não preciso dar um tiro na cabeça de alguém para matar a pessoa. Jesus falou, tá lá em Mateus 5. Com as minhas palavras, eu posso ter essa intenção de matar. Ou, por exemplo, quando tem um mandamento que fala para não ficar invejando as coisas do outro. Você percebe que todos esses movimentos que a gente está falando, eles seriam solucionados se a gente tivesse focado naquilo que Deus já falou que a gente deveria ter feito. A gente falou do resumo, né, o amor, mas indo para as especificidades da coisa, meu amigo, você consegue perceber um monte de coisa, um universo de comportamento que Deus espera de nós, do cristão. Então, como que o cristão deve lidar? Como Deus espera da gente. E como que eu tenho que saber? Se eu não tiver relacionamento com ele, eu não vou saber, né? E isso não vai transparecer. Eu posso ter um discurso lindo, mas na prática o ódio vem e aí quando eu vejo já foi, né? É isso. E aí? Silêncio depois. É que você... Ele falou tudo. Você falou aí da... cara... Nunca ninguém falou tudo, gente. Para com isso. Então vamos fazer o seguinte, já que o Zanin filosofou de novo para responder a filosofada dele... eu não consigo, desculpa. O que a gente pode fazer de prático? O Zanin falou um negócio muito legal. O que a gente pode fazer de prático para fugir dessa polarização que é o hater, cara? O hater, ele tá querendo jogar você lá do outro canto. Manda, Stephanie. É o que a Manu falou, é ter equilíbrio, sabe? Sabe aquela... Tem uma série, né, que eu gosto muito, How I Met Your Mother, que fala assim, e toda vez que o Marshall vai brigar com a esposa dele, eles falam, acho que é pausa, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, que eu realmente fiquei pensativa. Eu falei, nossa, gente, no momento em que a gente vai se engalfinhar, assim, pausa, sabe? Você prestar atenção no que você tá falando, em como você vai machucar outra pessoa, porque palavras, elas acabam ferindo até mais do que as atitudes, né? Como falou, você pensar em matar o seu irmão já é uma atitude e tal. Então, assim, pausa. Dá uma pausa, reflete sobre aquilo ali, tem equilíbrio, tenta entender o que aquela pessoa, ela, sei lá, pensa, assim, e tenta, né, praticar esse amor aí. Eu vou falar a verdade. Quando eu fui para a igreja, eu reparei muito nisso, de que as minhas atitudes
elas mudaram a ponto de fazer outras pessoas enxergarem Deus e também se aproximarem de Deus. Que legal. Né? Então, assim, como que a minha atitude com uma pessoa que deu um tapa na minha cara, como que ela pode, sabe, mudar, assim, a situação, né? Faz todo... Na minha opinião, faz a diferença. Às vezes você abraçar uma pessoa que te bateu é o que Deus faria. Eu sei disso. Ao menos biblicamente falando. Mas é difícil. Nossa, que dolorido, né? Mas... Cara, olha que louco. Você citou o texto bíblico sem citar ele, mas que faz todo sentido. Será que eu devo ficar ali brigando com o tal do hater? Ou será que eu devo... Deixa aí, Deus vai cuidar dessa pessoa, Deus vai tocar o coração dela, eu vou orar por ela, vou desejar coisas boas para ela. Ao invés de eu entrar na vibe dela, eu trago o transbordando do Espírito para colocar aqui o que a pessoa deveria fazer. E é o texto de aquele também, né? Você dar a outra face, né, cara? Nossa. Se você parar bateu de um lado, tá aqui, ó, bate o outro. Momento reflexivo do Overflow. Para de ficar, né? Aquele silênciozinho de fundo. Cada um momento. Sabe aquela hora que você queria falar? Você queria ter todas as palavras? Sim. Então. Você queria ter todas as palavras, mas você tá aqui, cara, é isso. Minha mente explodiu, cara. É isso mesmo. Será que não era nessa forma? Eu paro pra pensar exatamente nisso. Por que a gente não faz mais isso, né? Não, sabe por que eu acho que a gente ficou quieto? Porque a gente sentiu a emoção. Mais do que o pensamento, sabe? E aí, quando eu sinto a dor do outro, meu amigo, dói em mim também. Dói. É um ser humano, foi feito em imagem e semelhança de Deus, precisa de restauração, que nem eu, sabe? Independente da polarização política, sei lá. Manu... Então, gente, isso lembra uma questão, tipo, no final, nós somos todos um só, somos todos criaturas, somos todos filhos de Deus, então, tipo, se você for levar para uma questão filosófica, muito viajada a questão, que não é a intenção aqui, você começa a entender, tipo, mano, é tudo um só, e beleza, mas, mano, essa questão de opostos, isso tudo é uma invenção da nossa, sabe? Tipo, se a gente for para um lado muito filosófico, não. Tudo é um só. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todos temos a nossa decisão para tomar, beleza. Mas todo mundo tem que se respeitar. Tipo, se eu machuco meu irmão, eu tô machucando a Deus. Todos somos criaturas, todos somos objeto do amor de Deus. Então é sobre isso, é sobre essa compreensão. É sobre você compreender várias coisas, mas para mim as palavras da gente aqui, a conversa, que é compreensão e, tipo, respeito, mano, é você entender. Tudo é um só, mas ao mesmo tempo somos diferentes. É isso. Respeito, mano, tô no capão. É isso, é nóis. Baixou o capão aqui, gente, não dá, passei 20 anos aí. Eu dei prestar atenção na mensagem da menina, só da gíria, né? O capão não sai da gente. Eu falei muita gíria. Não sai. É isso. O que eu fiquei pensando aqui, e aí indo pro final, que nosso tempo tá acabando, a gente tava comentando antes, no início, sobre o título que a gente colocaria. E eu joguei aqui a minha ideia não era tão da hora, aí um falou outra coisa, outro falou outra coisa. Não, Só aí o Zanin aqui do meu lado... Chegou com todos... Foi. O Zanin aqui do lado jogou uma ideia que eu achei o máximo. E esse vai ser o título. A partir de agora vai ser, porque eu vou falar já era. Todos somos haters. Cara, a minha dificuldade é o seguinte. Eu já passei por uma situação de hater. Tive duas delas, ou pelo menos que foram fortes pra mim. Uma delas foi na internet e a segunda delas foi pessoal. Eu fui atacado pessoalmente, em público, várias e várias vezes. Isso se repetia muitas vezes. E eu tinha que tentar lembrar do que Cristo faria naquele momento. E aí eu engolia seco, a boca ficava seca, e por aí vai. A boca ficava seca, eu tinha pensamentos horríveis, eu pensava em fazer um monte de coisa, mas aí eu lembrava assim, Jesus faria isso? E sabe o que eu fiz por aquela pessoa? Pelo menos, a meu ver, nada.
Eu nunca devolvi da forma como essa pessoa tinha feito comigo. Pode ser que do lado dele, observando o que eu tinha feito para tentar responder, ele pode ter se colocado em alguma posição onde ele acha que eu o ataquei. Só que do que eu tentei fazer, eu não fiz isso. Então eu coloco aqui a segunda situação. A nossa tentativa como cristãos hoje em dia, o que nós devemos fazer, principalmente com relação à internet, ou principalmente quando alguém te ataca, é tentar não ser o hater. Porque nós somos haters por natureza. Nós somos odiadores por natureza, que se alguém deixar pra eu fazer, se alguém jogar na minha cara alguma coisa, eu vou jogar de volta. Eu vou. É, isso mesmo. Me deu um soco, vem aqui que eu vou dar 2. É olho por olho, 2 olhos pelo meu olho. É assim que funciona. E por isso que existe essa regra. Exatamente. E é por isso que existe essa regra, porque termina em um olho por um olho, que senão eu vou arrancar os olhos da família inteira por causa de um olho que tiraram de mim. E nós vamos nesse ódio, nessa vontade de tirar o mal dos outros, quando a gente deveria fazer o que Jesus pediu. Então, veja, a minha pergunta a partir de agora vai ser: será que eu tô sendo hater? Quem vai? Quem é o próximo? Eu tô animado. Todos somos haters em restauração, sabe? Caraca, uau! Bravo. Porque se eu não aceitar a restauração de Jesus, eu continuo sendo só o hater, que é a natureza humana pecaminosa que vai transbordar. Então, para transbordar o fruto do Espírito, eu preciso reconhecer, sou hater em restauração, ou sei lá, outra palavra. Principalmente como cristão, né? Total, muito bom, muito bom. Vai, Manu. Ai, gente, nós somos haters. Por mais que você pense, eu não sou o hater, e você cria aquela concepção na sua cabeça, não, eu sou evoluído, eu compreendi agora as coisas, e agora, depois desse podcast, eu nunca mais vou jogar hater em ninguém, e é mentira, tipo, a gente sempre vai jogar, porque é aquilo que o Zani falou, eu sou um hater em restauração. Então, tipo, a gente vai falhar o tempo todo, meu. Cara, muito isso. Eu tô naquele momento introspectivo aqui, que eu tô... Cara... Legal. Não vou nem dormir. Ela trocou o mano por cara. Já é uma coisa. Você viu? Adorei, isso aí. Não, eu vi um TikTok esses dias, é uma coisa... Eu não vou falar de novo. Mas eu vi um TikTok esses dias. Você tem TikTok... Não acredito, que coisa feita. Olha, eu tenho também. Vamos aqui. Quase todas as redes sociais. Quase todas. Twitter também, viu? Inclusive, ó, Twitter. Os amigos não gostam do Twitter, mas, gente, Twitter é maravilhoso, né? Mesmo porque eu só tenho meus amigos também, então é ótimo. Né? Enfim. Eu vi um TikTok esses dias, acho que era o Caio Castro, era uma coisa sobre igreja, alguma coisa assim. Caio Castro, gente. Falando que ele faria uma tatuagem no pulso dele, eu até escrevi aqui, ó. Olha eu. Né? Tatuagem. OJF. Então, toda vez que ele fosse dar alguma resposta ou qualquer outra coisa, ele ia olhar aquilo e ia conseguir se lembrar. OJF, o que Jesus faria? Aí eu fiquei assim, gente, tipo, você pensar o que Jesus faria naquela situação. Mas é muito difícil isso, né? Porque a gente já comentou sobre isso. Você conseguir parar enquanto você está na discussão é um nível de equilíbrio, assim, muito, muito grande. Mas é o que Jesus faria. É só por Deus mesmo para dar conta. Só o Papai do Céu. Senão... Dimas. Cara, tem uma frase de um professor nosso do teológico. Na verdade, eu acho que vocês dois não tiveram ele, que ele não estava no Brasil na época. A gente levantava vários questionamentos, a turma e tudo mais. Ele colocou uma frase uma vez pra gente lá. Uma frase curta, direta, seca, para calar a boca dos que estavam incomodando a aula, né? Cuida do seu jardim. Cara, e a gente para e fica pensando, né? Nessa ideia de todos somos haters, quando a gente se preocupa muito com a vida dos outros e para de cuidar da nossa própria vida. Quando a gente para de nos preocuparmos com as pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam de nós. E quando a gente para de perceber qual é a nossa função como cristão. E a nossa função como cristão, ela está dentro do nosso jardim, sabe? Eu não tenho que me preocupar com a floresta toda, o que está acontecendo ao redor. Mas eu tenho que prestar atenção ao que está dentro do meu jardim.
a forma que eu estou tratando as outras pessoas, a forma que eu estou me posicionando e a forma que eu estou me relacionando com o meu próximo. Então, a forma que eu cuido do meu jardim. Então, quando eu faço isso, entra tudo isso que o Zanin, a Stephanie e a Manu colocou. A questão do amor às outras pessoas, a questão da restauração, a questão de deixar a vontade carnal de lado, sabe? Como Paulo dizia, tipo, eu sei o que é o certo, mas meu desejo é fazer sempre o errado. E entra nessa questão que a Stephanie colocou, o que Jesus realmente faria. Então, todas as vezes, a nossa vontade carnal é arrebentar os outros, falar mal e tudo mais. Mas nos posicionarmos como representantes do reino de Deus e representantes de Jesus Cristo para outras pessoas aqui nessa terra. Que bonitinho, galera. Gostei demais da nossa conversa, hein, gente? Que legal, que legal. Gostei demais desse momento introspectivo que a gente teve aqui agora, porque a gente conseguiu avançar um pouquinho no cristianismo, e esse é o ponto, é a gente poder, né, overflow, a gente poder transbordar e transbordar tanto do Espírito Santo que a gente consegue entender o plano original de Deus. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de último texto, e aí, desculpa, mas eu vou lacrar agora com o texto de Paulo, Filipenses 4:8. Prepara o microfone. Cara. Peraí, vou pegar. Pega. Cara. Eu tenho ali, peraí. Filipenses 4:8 fala assim, ó. Tá na tua frente aí. Tá na sua frente o microfone, cara. Mas se eu derrubar esse, dá ruim, velho. Peraí, vamos lá. Filipenses 4:8. Pega a caneta, ó. Peraí. Não mexe, não. Pega a caneta. Não vai rolar. Filipenses 4:8 fala assim, ó. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor, porque assim nós vamos estar louvando o nome de Deus. Amém. Amém. Acabou o overflow, falou. Galera, gostei demais. A Bíblia, o apóstolo Paulo é top. Ele estava imitando Jesus e imitou certinho. Galera, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, Manu. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Dimas. Muitas bênçãos para a vida de vocês. Espero chamar vocês muito mais aqui. E esse final foi muito louco para eu poder parar para pensar um pouquinho. Será que eu tenho sido o hater? Galera, você que está em casa, está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, você que está ouvindo a gente aqui ou assistindo a gente pelo YouTube, será que você tem sido o hater? Será que é você que preparou a mensagem toda dura para falar aqui, ou então falar em algum outro lugar e acabou parando para pensar? Então quer dizer que Jesus está tocando no seu coração. Se você parou para pensar, esse é o caminho. Continua parando para pensar. Continua deixando Deus falar por você ou em você mais vezes, porque quem sabe assim a gente transforma o mundo, pelo menos a nossa parte, em um mundo melhor para nós podermos encontrar com Deus, dar mais oportunidades para o povo ter mais experiências ao lado de Deus. Sem meme, galera. Falei certinho. Galera, muito obrigado, gente. Beijo pra vocês. O podcast tá terminando aqui. Valeu, galera. Obrigado. Semana que vem tem mais um. Próxima terça-feira. Valeu. Tchau, galera.